Fala pessoal, sabia que hoje é dia do quadrinho nacional? É isso mesmo, hoje é dia do quadrinho nacional. Vá logo se inscrevendo aqui, deixando o seu joinha, que logo após a vinheta eu venho falando sobre quadrinhos. Roda a vinheta! E é isso pessoal, dia 30 de janeiro é comemorado o dia do quadrinho nacional. E eu não poderia deixar de não falar sobre quadrinhos. E por que não? Dos meus, né? Afinal, eu sou um quadrinista. Tenho esses quadrinhos aqui, ó, no Kindle da Amazon. E tem lá vários estilos. Vai ter cômico, vai ter um romance, ou seja, tem uma boa mistura. Acesse, conheça e leia quadrinhos nacionais, porque tem muita gente boa e muitas histórias que valem muito a pena de brasileiro. Pois não é só de super-herói que tem histórias em quadrinhos. Tem quadrinhos de todos os estilos e para todos os gostos. E já foi o tempo de quadrinhos ser uma coisa para criança. Hoje em dia ele abrange muito. Na verdade sempre foi algo que abrangia de tudo. É porque as pessoas têm que quadrinho é coisa de criança. E não é bem assim. Da mesma forma que existe um livro para criança, também existe o quadrinho para criança. No Brasil, eu dou o exemplo de Turma da Mônica. E existe o quadrinho que é para adulto, que é um quadrinho com a temática mais forte, um terror, até mesmo um romance mais picante. Assim como existe livro, existe quadrinho. A diferença está que o livro é escrito e não tem a imagem, você tem que imaginar aquilo que está escrito e colocando na sua mente mais ou menos o que está no livro. O quadrinho já é bem diferente. Além de ter o texto, ele tem uma imagem que diz o que está acontecendo, ou seja, tá um quadrinho, uma imagem, além de estar escrito ali o que os personagens estão dizendo, você está vendo os personagens e dependendo da arte, ali tem uma infinidade de coisas que podem ser admirado, pode ser estudado e tudo mais. Afinal, quadrinhos é a nona arte. Mas o que é preciso para fazer um quadrinho? A primeira coisa é ter uma história, ou seja, você tem que escrever uma história. Quadrinho não parte só do desenho, quadrinho não é só desenho. É necessário você ter uma história, você escrever uma história. E aqui eu estou escrevendo mais uma história de Enigma e vou dar um exemplo de uma página feita totalmente digital, mas que é a mesma coisa como se você fosse fazer ela num papel. Você tem que ter a história escrita e começar a desenhar. E é isso que eu vou mostrar agora. Roda o desenho.
Viram? Aqui você teve o desenho da página, tá simples, né? Veja que é uma história em preto e branco, e aqui eu posso acrescentar mais detalhes. Eu posso acrescentar cor, mas é uma história em preto e branco. Eu quero que, afinal, eu gosto de histórias de detetive. Como eu gosto nesse estilo, gosto muito que fique em preto e branco, mas eu posso acrescentar meio tom ou retícula, que é o que eu vou mostrar agora. Roda aí. E a última coisa que é colocado numa história, em quadrinhos, é o texto. Apesar dele ser a primeira coisa a ser criada, porque sem o texto você não tem uma história em quadrinhos, ele é a última coisa a ser colocada em uma história em quadrinhos. Com o texto você vai fazer o desenho, fazer a arte final e depois você vai colocar o balão com o texto em cima, que é o que eu vou demonstrar agora. Roda aí. Viram, pessoal? Essa é a forma de você fazer uma página de quadrinhos, né? Um quadrinho tem no mínimo 24, então por aqui você já tira o tanto de trabalho que é. Muita gente acha que quadrinhos é só você saber desenhar e ir desenhando e ali tá feito. Não é bem assim. Muitas vezes exige de um desenhista ter um arte finalista, um colorista e o letrista, ou seja, tem bastante gente envolvida para fazer um quadrinho. E isso eu estou colocando só por cima e na parte de você fazer o quadrinhos, porque também é necessário ter o editor, ou seja, exige muita gente para se fazer um quadrinho. E dependendo do estilo que você queira, aí sim é que envolve muita gente, porque cada pessoa, cada artista, cada um que escreve uma história ou desenha uma história,
tem uma visão diferente. Então essas coisas têm que mesclar e fazer com que o quadrinho seja único, seja uma coisa pessoal, principalmente se não for de super-herói. Geralmente o do super-herói segue um padrão, mas aquele quadrinho autoral tem que ser uma coisa sua, tem que ter algo que, mesmo que não seja você que desenhe, mas tem que o seu texto encaixar com a arte que você queira para ele, certo? E assim a gente vai contando história e assim a gente vai enriquecendo o quadrinho. E viva o quadrinho, e viva o quadrinho nacional, viva a arte, porque é tempo de arte. Até a próxima!